E aí pessoal, saindo aqui da clínica, terminando o trabalho, morto de cansado, todo nublado, por isso que aqui é chamado de Van Chuva, porque esse lugar aqui eu vou te contar, viu? Mas eu quero comentar aqui uma coisa que o nosso amigo Vitor escreveu. Bom, na Venezuela o parlamento é todo alinhado com seu governo. China, Coreia do Norte, Cuba, Peru, agora Chile, Argentina, Rússia. Outro exemplo histórico, a Alemanha de Hitler. O parlamento voltou para ir para a guerra e vimos o que deu. Agora, essa lei que ele evocou, você é a favor de congelamento de contas bancárias, quebra sigilos e devolver dinheiro doado pelos próprios cidadãos canadenses que doaram, tentando sufocar as manifestações? Eu não estou entrando na questão se a manifestação é certa ou não. Meu amigo, isso aí é o ponto principal da questão, é o cerne da questão. Se a manifestação é legal ou ilegal. Se você está desviando disso, se você não leva isso em consideração, deixa eu desligar aqui esse negócio, se você não leva isso em consideração, então a gente não tem o que discutir, porque o ponto de partida é esse. A manifestação era ilegal ou legal? É isso que tem que ser decidido. Se a manifestação... E aí eu vou terminar de ler aqui, peraí. Porque eu me vacinei, tá? Mas me preocupo na questão do cidadão ter o direito sim de livre manifestação. Eu acho essa medida extremamente autoritária. E lembrando que somente 2 pessoas evocou essa lei, ele e o próprio pai dele. O governo tem que agir sim, mas não pode acontecer que o governo tome para si toda essa autoridade, tome para si toda a autoridade. Deu uma invertida aqui, eu me atrapalhei. E lembrando que o pai dele foi o 3º primeiro-ministro mais longevo da história do Canadá. Eu acho bem estranho. Bom, vamos lá, amigo Vitor. Como eu falei no início, a questão toda é se a manifestação, é legal ou ilegal. Porque se a manifestação for considerada legal, né, se eles tinham sim o direito de fazer isso, bloquear a ponte de outra entidade, de outra empresa, que não é uma ponte pública, lembrando bem, ela é usada pelo público, mas ela não é uma ponte pública, é tipo empresa de ônibus que faz o transporte público dos cidadãos na cidade. Ela presta um serviço ao público, cobra por isso, ganha o dinheiro dela, mas os ônibus não são do Estado, não são da prefeitura, são da empresa. A empresa é a dona dos ônibus, ela que investiu para comprar o ônibus e ela que mantém os ônibus funcionando. É a mesma coisa da ponte. A ponte é uma estrutura que foi feita por uma empresa privada, que pagou, que bancou. E a justiça foi quem decidiu, foi quem determinou que essa ação dos motoristas era ilegal, que eles não podiam fazer isso. E por causa disso foi que o Trudeau invocou essa lei. Ele não criou essa lei. Eu não sou a favor do Trudeau não, cara. Eu nem votei no partido dele quando teve essas últimas eleições. A última que ele se elegeu e a outra anterior que ele se elegeu também. Eu não votei com o partido dele. Desculpa, gente. Eu votei nos conservadores. Eu sempre voto com os conservadores. E eu não sou a favor do Trudeau não. Só que o cara foi eleito. E aqui no Canadá, aliás, onde tem parlamentarismo, o primeiro-ministro pode continuar se elegendo, se ele assim quiser, se ele assim decidir concorrer, pelo resto da vida dele. Se ele continuar recebendo votos, não ele, mas o partido, que ele é o líder, continuar recebendo a maioria dos votos, não é a maioria, o maior número de votos, ele continua assim se elegendo. Essa é a regra do jogo. Então, quem sou eu para chegar e dizer assim, não, eu não gosto dessa regra, então vamos mudar? Não, cara, não é assim, isso não é democracia. Isso aí sim é que é autoritarismo, isso aí sim é que é você querer agir, que a sua vontade sobreponha o que foi decidido pelo grupo. Foi decidido assim, a lei de emergência foi uma lei criada pelo governo, pelo parlamento, não pelo governo, mas pelo parlamento, aprovada pelo parlamento, vamos colocar assim que é melhor, foi aprovada pelo parlamento canadense. Então quem sou eu para chegar e dizer assim, não, essa lei não deve ser colocada em prática? Não, cara,
foi votado, teve um voto no parlamento. Aí você diz assim, não, teve a Alemanha, o parlamento votou para a guerra. Aí você bota um monte de exemplo de países onde as eleições são altamente controversas, são questionáveis, né? Coreia do Norte, China, Venezuela, Cuba. Pelo amor de Deus, cara, você querer comparar isso com o Canadá é burrice. Desculpa, Vitor, mas é burrice. O Canadá não tem nada a ver com esses países comunistas. O Canadá sempre, desde que ele se tornou país independente da Inglaterra, ele vem alternando os governos entre conservadores e partidos com a visão mais progressista, mais à esquerda. Isso vem desde sempre. Desde sempre, mas com uma democracia plena, com o sistema funcionando sem nenhum escândalo, sem nenhum problema, sem nenhuma... nada. As eleições aqui do Canadá, nunca tivemos um caso de eleição onde foi... Não, essa eleição foi roubada, essa eleição não. É um negócio aqui que eles consideram sagrado. Uma vez eu fui votar e o voto era, como sempre, tem uma cédula de papel que a gente bota um xizinho, só que era um lápis, tinha um lápis lá dentro da cabina de votação, vários lápisinhos. E a gente pegava lá o lápis, cada eleitor pegava o lápis e riscava o xizinho onde queria votar. Na hora que eu fui entregar o voto para a mulher, eu perguntei assim para ela, a mulher que estava na mesa lá, controlando a mesa, eu falei, olha, eu percebi que é um lápis que a gente risca o nome do candidato lá, o xizinho, e se alguém pegar o lápis e apagar e riscar na hora da apuração, apagar e riscar um X no nome do outro candidato. A mulher olhou para mim assim com um olhar de que parecia que eu estava falando uma heresia sem tamanho. Ela olhou para mim com um olhar tão espantado, ela disse, mas como assim? Somos nós que fazemos a verificação dos votos. Aquilo ficou assim, ela recebeu aquilo como uma ofensa, porque é uma questão de honra, de fazer a coisa como deve ser. É porque, eu não sei nem onde é que você mora, Vitor, mas as pessoas têm uma situação tão difícil no Brasil que eu acho que eu errei a entrada. Eu acho que eu errei a entrada sim. Tô indo reto aqui pra onde, menino? Peraí que eu errei. Oh, meu Deus do céu.